Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Bruna Ribeiro. Eu sou apresentadora do podcast mais famoso de Osasco, Guerreira de Oz. Você que está acompanhando nós pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Ah, é verdade, eu lembro. É isso mesmo. A hora que você quiser. Aí a hora que você quiser, você inicia. Tá bom, pode começar. Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é a Bruna Ribeiro. Estamos fazendo uma apresentação especial com um tema abordado que é um tema muito, muito especial também, onde nós estamos entrevistando pessoas também especiais aqui de Osasco, que por tema é Guerreiras de Oz, o nome do nosso tema, tá? Principalmente, a gente quer abordar mulheres que têm uma história, né? Uma história bonita para contar, para inspirar outras mulheres também daqui de Osasco e do Brasil e do mundo inteiro que vai ouvir também a gente. Quero falar para vocês que é muito importante vocês pararem tudo que vocês estão fazendo para dar uma atenção aqui para a gente, porque eu acredito que vocês vão se inspirar. Vai ser muito bom para vocês ouvir a história dessas mulheres que comigo aqui hoje tem uma pessoa muito especial, Eliana Rosa, que está aqui conosco nessa noite. Boa noite, Eliana Rosa. Boa noite. Primeiramente, é uma satisfação, né, estar aqui e ter o privilégio, né, de ser o número 1 aqui do programa, né? Muito obrigada, fico muito agradecida, né, por este momento e espero que a nossa conversa, né, que seja assim, que as mulheres peguem alguma coisa, né, assim, aproveitável, né? Não só as mulheres, digo o público em si. Sim. Espero que dê tudo certo. Vai dar. Que a gente tenha uma boa conversa, sim. E eu gostei muito de recebê-la, a sua alegria, o seu sorriso, já alegrou o programa. Ah, obrigada. É perceptível que você é uma pessoa que inspira já, só de chegar nos lugares já dá para ver que você já traz essa inspiração para a gente. Ficamos muito felizes de receber você aqui nessa noite. Eu me sinto honrada, privilegiada de poder falar da onde você veio, falar sobre a sua história. Através de você, eu tenho certeza que outras mulheres que ouvirão a sua história também vai olhar e vai dizer que é possível também vencer, é possível vir da periferia, também passar por algumas situações e vencer. Então, por isso que nós trouxemos você aqui, porque você é uma grande vencedora e você é uma das guerreiras que nós queremos trazer aqui para representar o nosso programa. Nós gostaríamos de saber como essa mulher chegou, como essa mulher conseguiu estar hoje como está, como que foi a sua trajetória, o que você tem para nos ensinar, o que você tem para passar para nós. Você já é uma inspiração para nós. Ah, obrigada. Eu sou filha única, né? E eu nasci numa família não rica, né? De muita dificuldade financeira, né? Sim. Minha mãe veio da Bahia. Sim. E com muita luta, né? E meu pai é do Paraná. Sim. Então, eu nasci na Vila Mariana, mas a minha infância eu passei aqui em Osasco mesmo, né? Até minha adolescência em Osasco, no bairro do Jardim da Glória. E, assim, com muita dificuldade. Meu pai trabalhava de pedreiro, minha mãe era doméstica. Então, tudo muito difícil, né? Quando eu era criança, eu lembro que nem asfalto tinha. E a gente brincava na rua, né? Cheia de barro, enfim. Graças a Deus, que tempo bom, né? Muito bom. Brincava de amarelinha, de boneca, de queimada. Enfim, de todas as brincadeiras, né? Sim. Que hoje em dia tem, mas é muito difícil. Sim, né? Hoje a juventude é mais privada, né? Eles ficam mais na questão da tecnologia. Mas eu fico olhando assim, ouvindo você já nessas primeiras palavras, eu vi que você é uma pessoa que tem história de verdade, você se divertiu, brincou, né? Muito. Então, graças a Deus, a infância foi uma infância boa, né? Tem Foi. riquezas que não são dinheiro. Né? Então você traz uma riqueza que é da onde você veio, a cultura da sua família, né? Que é nordestina, é isso, né? Sua mãe é nordestina. Minha mãe é da Bahia e meu pai é do Paraná. Sim. E assim, a gente passou muita dificuldade. E naquela época, a gente se alegrava até com uma boneca de pano. Isso é verdade. Uma boneca de pano que a minha mãe ali fazia e eu brincava. Era bom, era bom.
E assim, a gente é amigas, né, de verdade, porque hoje em dia você não tem muitos amigos, as crianças de hoje em dia, porque fica muito ali no celular, não tem aquele toque, né, aquela de pessoas ali brincando, era de corda, daquela de elástico lá que tinha, era Sim. muito bom. Eu fico pensando aqui agora, ouvindo você, que na nossa história a gente tem joelho ralado. Tem mesmo. A gente tem braço quebrado, a gente tem alguns hematomas que só a nossa infância de realmente de ter vivido, de ter brincado, se divertido, né? A gente tem isso daí. E sem uma história para contar, a gente não é nada, né? É verdade. Então vamos dizer, subir na goiabeira, cair. É verdade. Né? Tinha aquelas brincadeiras que a gente tinha na nossa infância mesmo, que hoje a gente vale a pena ressaltar. Pular corda? Pular corda. É uma coisa simples, né? Verdade, a gente brincava muito. Lá onde eu morava, quando eu era criança, né, assim, tem, né, ainda uma praça que chama Praça da Seringueira, que todo mundo conhece lá no Jardim da Glória. E tem muitas árvores de seringueira muito grande. E a gente passava a tarde inteira brincando, a gente subia nas árvores. Não, era muito bom, era brincadeira, assim, muito gostosa. Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai passando, o tempo vai passando, a idade vai chegando, as responsabilidades vêm juntas. Sim. Né? E como aí meu pai resolveu mudar, sim, né? A gente pagava aluguel e tudo. Aí meu pai comprou uma casa em Itapevi. E aí eu tive que mudar para lá, né? Sim. Mas eu nunca gostei de morar em Itapevi. Sim. Eu gostava de Osasco. Mas fazer o quê? Era o que as condições davam, né? Sim. E eu morei lá por 7 anos. E assim, e quando a gente mudou para um bairro que estava começando. Então não tinha asfalto, não tinha ônibus, Sim. tinha o trem, mas aí era muito distante para você As andar. estações, né? E foi muito difícil. Eu pegava o trem para ir trabalhar 6 horas da manhã e depois eu trabalhava no Bom Retiro. Sim. E quando eu voltava, ia direto para a escola. E depois, quando eu chegava na minha casa, era mais de meia-noite. Tinha dia que eu chegava, tomava banho, comia alguma coisa, que não existia micro-ondas naquela época, tinha que esquentar na panela, né? Aí comia, e aí eu encostava, assim, para a comida fazer efeito, para poder dormir. Era encostar, acordava com o relógio tocando, já para levantar, e eu não conseguia nem deitar, praticamente eu dormia sentada. E essa vida foi por muito tempo, né? Assim. Mas graças a Deus, quando a gente entrega a vida da gente para Deus e tem fé, tem força de vontade, né? E acredita mesmo que é possível, porque a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, Isso né? é verdade. Porque às vezes a gente fala assim, fulano tem isso, tem aquilo. Não que a gente tenha inveja, mas que talvez você quer uma vida próspera que nem a pessoa que você está vendo, Sim. Né? E então é a luta. Né? Nós temos que ter sempre uma inspiração, temos que olhar para alguém e olhar e pensar, se ele venceu, eu também posso. Isso é verdade. Né? Porque ninguém é melhor que ninguém, todos somos iguais. Sim, é verdade. Né? Então, às vezes, muitos não têm oportunidade que outros têm, né? Tanto de estudo quanto de trabalho, Sim. Mas todos têm a capacidade, né? Sim. Porque Deus capacita todos. De usar aquele cenário que você tem naquele momento ao seu favor. Sim, né? Porque não importa, você me disse que você morou de aluguel e conseguiu a sua casa própria, seu pai conseguiu sua casa própria. Então, isso daí é uma inspiração para muita gente. Tem pessoas que eles não têm uma casa própria, mas moram em barracos ou moram em lugares mais precários, né? Que não tem muita saneamento público e tal. Mas imagina que uma pessoa que me diz assim, olha, Bruna, conseguimos uma casa própria. Não tinha asfalto ainda, não era um lugar reconhecido, não era um lugar talvez que não tinha não era um lugar privilegiado, que talvez hoje já tenha chegado. Saneamento, sim. Iluminação, né? Hoje lá é ótimo, é um bairro bem próspero e tem ônibus, tem tudo. Hoje é muito bom lá. É que na minha época era um bairro novo. Sim. E eu já morei também em comunidade. Claro. Já morei em casas de barraco, Sim. Já morei, né? E nem por isso a gente nunca desistiu. Graças né? a Deus por isso, né? Porque assim, às vezes as pessoas se
como que eu posso te dizer? Ah, eu não posso, Ela porque eu se não tenho... limita, na verdade, né? Ela se limita. Olha, eu não vou conseguir, eu não tenho a possibilidade, eu não vou, né? então, Ela não consegue ampliar, na verdade, a visão dela. A visão dela não consegue ser ampliada. é E, na verdade, verdade, se a gente acreditar, tudo é possível para quem acredita, né? Se você está verdade. aqui hoje, eu estou aqui hoje, somos mulheres que estamos aqui falando com outras mulheres, inspirando outras mulheres, é porque você e eu tem algo em comum, a gente não desistiu. Isso é muito importante, não pode desistir. Não. E também não pode ter medo, porque o medo te deixa fraca, né? E às vezes, muitas vezes a gente tem aquela vontade, mas tem medo. Sim. Mas o medo tem um lado bom e um lado ruim. Porque quando a gente tem o medo do lado bom, porque a gente tem que ter prudência, né? E pro lado ruim é que ele te paralisa. Então, você não tem que não pode deixar o medo te paralisar. Você tem que enfrentar ele, porque o medo é isso. Então você tem que ter fé, ter garra e ir atrás de buscar o que você sempre quis, que você acha que é bom para você e para sua família. É né? verdade. E nesse decorrer, depois de muitas coisas acontecidas, a gente conseguiu voltar para Osasco, né? E depois, com muita dificuldade, também a gente conseguiu obter outro imóvel, né? Graças a Deus por Aqui isso, em né? Osasco. Aí, conforme foi passando o tempo, eu conheci meu esposo, né, que hoje a gente já está junto, vai fazer 25 anos, tem uma filha de 18, e assim, e Deus vai te prosperando a sua vida, né? Isso. Porque quando a gente tem ele na nossa frente, nada pode te abalar, assim, porque ele está ali, do seu lado, né? Então você vai conquistando tudo, Sim. Tudo que você quer. Eu gostaria de saber, mais ou menos, como que foi a sua trajetória de estudo, como foi sua trajetória na questão do trabalho, como que iniciou isso, como que você, com algumas dificuldades, talvez com a distância, tendo que acordar muito cedo, tendo que pegar trem, coisas que muita gente do nosso tempo eles usam muito, transporte público, essas coisas. Como foi para você a questão da educação? Eu estudei o ensino fundamental no Rosa Bonfig, fiz uma parte no Rosa Bonfiglioli, uma parte em Itapevi, que eu morei lá, depois Sim. eu voltei de novo para o Rosa Bonfiglioli e terminei na minha época chamava terceiro colegial, né, que hoje Sim. já mudou, ensino não é fundamental que chama agora? Mudou o nome. Ensino médio, não? Ensino médio agora, Sim. né? Antigamente era terceiro colegial que a gente fazia. Isso, é verdade. E aí terminei, depois eu fiz, hoje eu sou formada, né, técnico contábil, sou contadora. Sim. Também hoje eu estou como corretora de imóveis, né? Então você decidiu assim, ó, não vou parar por aqui. Tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, que vão chegar a nos ouvir, Verdade. que elas desistem desde o fundamental. Ou tem mulheres que elas não iniciam nem o ensino médio. Então, você me contando a sua história, de todas as suas dificuldades de ter o transporte público, de ter uma família carente, de ter passado por algumas situações na vida. Então, você tem uma palavra, até para dizer para as mulheres, na questão da educação, o que você daria de conselho para elas? Que a gente não pode desistir. Por quê? Quando eu fiz a contabilidade, eu trabalhava numa empresa. Fiquei lá por muito tempo. O que acontece? Meus pais ficaram muito doentes. O meu pai tem um monte de problema de saúde, como Alzheimer, Parkinson. Ele tem esquizofrenia. Minha mãe teve problema também de saúde. Então, o que aconteceu? Eu parei de trabalhar para cuidar deles. Uhum. E eu fiquei por praticamente quase 7 anos fora do mercado de trabalho. Aí, depois ele está, graças a Deus, a saúde deles estabeleceu, né? Aquela crise difícil, graças a Deus, passou, e agora a gente só mantém. Aí eu falei assim, eu quero voltar a trabalhar. Só que eu tinha filha pequena. Sim, isso daí é muito importante. Né? Você não desistiu por conta que você queria desistir. Você tinha um objetivo, mas algumas situações na sua vida cooperou para que você parasse de estudar ou parasse os seus objetivos. Isso. Quando você pôde, você retomou. Sim, sim. Aí como estava difícil de entrar novamente na área de trabalho de contábil, por 2 motivos. Porque eu ia ter que trabalhar das 8 às 5,
quem que ia cuidar da minha filha e quem que ia ficar com meus pais. Isso. Já não me encaixava mais, né? E também a minha idade começou, né? Porque você passa dos 30, parece que você não esqueceu tudo que você sabe fazer. Sim. Então, eu me vi numa situação, falei assim, não, eu tenho que engajar em alguma coisa, né? Sim. E aí foi que eu fui para a área de corretora de imóveis. E hoje eu estou como corretora de imóveis. Hoje Né? você Então, já está como corretora de imóvel porque você não desistiu desde o começo. isso, Você pensou, parada eu não posso ficar, isso. né? E através disso eu vou conseguir trazer a renda para minha casa, vou cuidar da minha filha e também vou conciliar a questão do meu trabalho com o cuidado dos meus pais. Então você priorizou sua família. Sim. Então é muito importante para a gente que está te ouvindo, é muito bonito ouvir isso, que você não desistiu da sua família, Nunca, né? E também nunca. não desistiu de ser mãe. Nunca, né? É a base Porque, de tudo, né? Nossa família, né? É a base de tudo. Porque eles fazem a gente ter mais força, né? Em todas as situações. Isso é muito importante. Não importa se tem um filho, ou 2, 3, não importa. O amor é igual, tudo, a força de vontade é tudo, né, igual. No entanto, que assim, eu também gosto muito de estar ajudando o próximo, de qualquer maneira que a pessoa precise ou me procura. Eu acabei né, entrando, me envolvi, né, na verdade, com a política do município. Sim. Eu saí 2 vezes candidata. Que chique, hein? Né, Que honra, hein? Mas, infelizmente, né, não ganhei o pleito, mas foi uma experiência. Sim. Que a experiência, só a gente vivendo ela o dia a dia, serve de muitas coisas, a gente aprende bastante coisa também. E também fiquei como suplente do Conselho Tutelar, também do município de Osasco, né, também. E fiz um curso também de teologia, sempre gosto de estar fazendo alguma coisa. Você é aquela pessoa que gosta, você é aquela pessoa que inspira a gente, por quê? Porque desde o começo você me disse, olha, eu não desisti com nenhuma situação que aconteceu na minha família ou na minha casa, então você não desistiu. E você foi aquela pessoa que mesmo com na verdade, com pouco recurso, né? Talvez financeiro, sim, talvez o local, você olhou e falou, isso não vai ser um motivo de eu desistir. Então você não desistiu. Então você, com o passar do tempo, você conseguiu estudar, conseguiu fazer sua faculdade, né? Aí você pensou, não vou parar de estudar, não vou desistir, vou começar a trabalhar na imobiliária. Então você é uma pessoa que sempre, de alguma forma, você sempre buscou uma rota de fuga para cuidar daquilo que Deus entregou na sua mão, que é a sua família, sim, né? Que é a sua base. E outra coisa, você não só cuida de você hoje você cuida de outras pessoas. Tenho meus pais, né? Tem meus pais, tem minha filha, meu esposo. Quando eu faço o possível para estar ajudando os meus tios que estão idosos e moram em Santana de Parnaíba também, né? E sempre está presente, ajudando na parte médica. E se alguém precisar de mim, assim, né? Eu sempre estou à disposição também, né? Porque a gente está nessa terra para ajudar o próximo, para servir. A gente está aqui somente para servir, assim como Deus nos dá a vida, né? Dá o livre-arbítrio para a gente ser livre e tá sempre nos ajudando, a gente também tem que ajudar o nosso próximo, amar. A coisa mais difícil é amar, né? É muito fácil eu amar minha filha, meu esposo, meu amigo, a minha amiga, os meus pais, mas é tão difícil você amar quem você não conhece. É tão difícil você amar quem te maltrata, né? E eu carrego muito isso comigo. Eu todo dia peço para Deus, Senhor, me ensina a amar o meu próximo, porque o maior dom que Deus deixou para nós é amar sem nada em troca. E é muito difícil. Então a gente tem que praticar as coisas difíceis. Não ter medo, amar sem estar esperando algo, porque quando a gente faz, por que a gente tem decepção? Porque a gente espera que aquela pessoa você espera que a pessoa vai reagir da forma que você quer, e ela reage de outra maneira que você não esperava. Aí vem a decepção. Então, quando a gente não deve esperar algo de nada, de ninguém, né? Se a pessoa vê que a gente merece reconhecimento, amém, né? Se não, tudo bem,
é um dia, né, atrás do outro, e vem outras pessoas na sua vida para você ajudar, ou uma palavra. Tudo, eu penso assim, que tudo na nossa vida acontece por permissão de Deus. Tudo você, quando a gente já nasce, eu acho que a gente já nasce com nossa vida traçada, porque tudo é permissão de Deus. Claro, você tem o seu livre-arbítrio, né, para fazer o que você quer da sua vida, mas também se deu errado, não adianta reclamar e colocar a culpa em Deus, porque você também teve a oportunidade de fazer certo, né? Não fez porque às vezes ficou com medo, ficou com preguiça, em várias situações, né, também. E tudo que você está falando enriquece muito, porque tem muitas pessoas que precisam até ouvir esses conselhos na questão de Deus mesmo, porque Ele dá a mesma oportunidade para a gente. O maior presente que a gente pode ter todos os dias é quando nós acordamos. Sim. Respiramos, Ele está acreditando em nós, deu aquela oportunidade de a gente viver mais um dia e fazer tudo diferente. Sim, então, verdade. todas as oportunidades que você teve na vida, você foi aquela pessoa que soube agarrar e aproveitar a oportunidade. Chegou aonde você chegou, está onde você está, tem tudo que você tem, porque você olhou para a oportunidade e agarrou ela. Então, você é aquela pessoa que olhou para a oportunidade e agarrou ela e está olhando para a gente e está dizendo para a gente, olha, aproveita as oportunidades. Não desista, não né? Pode desistir nunca. E mesmo você tendo uma mãe, tendo um pai que talvez não te deu... essa questão é muito importante para mim falar isso nessa noite. Não tinha muito recurso para você. Não. Você olhou para todas essas dificuldades e fez com que isso não te barrasse, não te limitasse. E você chegou aonde você chegou. Então, as mulheres que estão nos ouvindo, para elas não desistirem. Nunca. Não desistirem. Para elas olharem a situação agora que ela é só momentânea. Né? Sim. É uma situação Tudo momentânea. passa. Estudar, né? Muito. Trabalhar. Sim. Correr atrás dos objetivos. Sim. Ter Deus como prioridade, como você acredita em Deus, ter Deus como prioridade, né? Muito. Que é isso que você sempre está dizendo aqui nas suas palavras. Correr atrás na questão do estudo, correr atrás na questão de cuidar da família. Então, os seus princípios é aquilo que chama atenção para mim, que estou te entrevistando nessa noite. Eu acho que princípio é tudo. Família, né? Amar o próximo como a ti mesmo, isso daí para mim é uma coisa importante. Então, hoje você está como... O que você tinha falado com a gente? Corretora de imóveis. Como corretora de imóveis, a questão do conselho tutelar. Não, aí eu fiquei como suplente, mas já acabou esse mandato. Agora já tem um outro novo que eu não pleiteei. Sim, mas eu acredito que você já tem alguns outros objetivos, né? Que você não desiste. Então, logo mais você já tem novidades até para mim. Tenho alguns projetos em mente, né? Mas eu tenho fé que eu vou conseguir colocar em prática, se Deus quiser. Eu provavelmente o ano que vem. Que na verdade já está até praticamente no meio, né, do ano, e eu pretendo muito. Mas eu vou ter, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de voltar aqui para te contar. Para contar os novos projetos, contar tudo que deu certo. O importante é que você tem muita fé. E você passou isso para a gente. Você passou essa confiança para a gente, essa segurança para a gente, e passou a questão da fé, de acreditar, né, de ir para cima. Então, as pessoas que estão te ouvindo, tendo um pouco de fé, resolve tudo, né? Muito. É tudo. Porque a base da gente é isso, né? É a nossa família, Deus acima de tudo, primeiramente tudo, porque se não for Ele na nossa vida, a gente não é nada, né? E assim, eu digo também, as mulheres, muitas mulheres que... Tem muitas mães, né? Que é solo, muitas mães que são casadas, enfim, tem várias situações. Eu digo assim, que a pessoa que é casada, por exemplo, ou que mora com uma pessoa, enfim, o marido, muitos não apoiam a esposa. Sim. Né? A gente vê vários casos assim. Que eu acho que assim, é muito importante, do meu ponto de vista, o marido apoiar a esposa. Porque às vezes a esposa quer fazer alguma coisa e o marido ela não tem aquele apoio dentro da sua base, né, da sua casa, da sua família, ou dos seus pais, ou dos seus filhos, ou do seu esposo, não tem aquele apoio. Isso é muito importante, porque se você não tem um apoio,
você fica fraca, você acaba se enfraquecendo, Isso é verdade. né? Você fica ali, tipo, no limitado. E se você tem esse apoio, que é uma base muito importante, você consegue ter mais força de vontade, você consegue ter mais ânimo, porque, na verdade, quando você vai para fora trabalhar ou fazer qualquer coisa fora de casa, você não tem só aquela missão, porque você, dentro da sua casa, você tem que educar seus filhos, você tem que lavar, passar, É a limpar, nossa cozinhar, realidade, né? etc, né? E É. muito mais. Então, na verdade, você está fazendo 2 expedientes, fora e dentro. Mãe, dona de casa, que limpa, que cuida, que zela, que é uma boa esposa, que é uma... Né? É tudo. Você é amiga, você é esposa, você é professora, você é psicóloga, você é médica. É verdade. Você é tudo. Então, mãe e dona de casa, mulher em si, é tudo. É de tudo um pouco, É né? verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter o apoio do esposo, né? Eu, graças a Deus, Deus me abençoou, né? Com um esposo que é muito bom para mim, me apoia em tudo. Graças a Deus. Isso Né? é muito importante para a gente, porque mesmo que a mulher tenha um projeto, tenha um sonho, às vezes ela não consegue nem falar, né? Ela não tem ninguém para... Ela não tem a pessoa mesmo para partilhar isso. Não tem. E você acha importante a mulher conversar com o marido sobre o projeto? Tudo. Porque tudo que é... Porque, assim, o casamento, por exemplo, vou falar do casamento, eu acho que, assim, não sei, o casamento, para mim, não é o marido na frente ou atrás, os dois têm que andar do lado. Isso. Porque eu não posso tomar uma decisão sem falar com meu esposo e vice-versa. Porque aí você tá querendo viver sozinho, então é melhor ficar solteiro e não formar uma família, né? Porque eu tenho que ter o companheirismo, tanto na hora da dificuldade e quanto na hora da alegria, na hora de você colher os frutos. Tudo tem que estar ali do lado, né? Então você fala para as mulheres assim, para as mulheres que estão nos ouvindo, que o diálogo é tudo. Muito importante. Né? O diálogo, e elas também se expressarem, ter os seus objetivos e a família saber dos objetivos dela. Sim, não pode ter medo de falar. Olha, eu quero fazer um curso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o que você acha? E normalmente, algumas mulheres vão ter uma base sólida. Outras mulheres não vão ter muito apoio. Sim. Né? A gente vai encontrar pessoas assim, Sim. que não vai ter muito apoio. Eu tive que lutar muito para me chegar até onde eu cheguei. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu não desisti. Sim. Tem mulheres que estão nos ouvindo que elas têm uma família, têm uma base boa, que nem você teve, graças a Deus, uma mãe, sim, graças a Deus, um pai. E hoje você reflete isso num casamento feliz. Amém. Mas você teve uma base que foi a sua família, que foi um bom pai, uma boa mãe, que esteve do seu lado. Mas tem muitas das meninas que estão nos ouvindo que pode ter passado a mesma coisa que eu. Eu não tive mãe, não tive pai, né? Eu fui adotada com 5 anos. E não que eu não estava vivo, né? Mas eu não tive, cresci com eles e tal. Mas isso não limita você de ser alguma coisa, né? De você conseguir chegar a alguma coisa. É mais difícil quando você não tem a sua mãe, quando você não tem um pai, quando você não tem um esposo. Ser mãe solo, igual você falou. É mais difícil para essas pessoas. Mas não é o empecilho da pessoa conseguir. Não é. Né? Verdade. Independente das situações que aconteçam na nossa vida, quando a gente tem um objetivo, a gente tem um objetivo. Sim. Não importa como nós vamos galgar esse caminho. E nem quão distante seja o nosso objetivo. O importante é a gente sempre estar em movimento, né? Sim, é isso mesmo. E aí essas mulheres estão te ouvindo e você é a mulher que é casada. Para ela conversar com o esposo, sim, né? Ter um diálogo em família, ter um diálogo, contar o seu projeto, ter um diálogo em família, isso daí é uma coisa muito importante. Muito importante. Com os filhos também, né? Muito importante. É muito importante sempre. Uma vez a minha filha falou assim para mim. Ela falou assim para mim assim, mãe, você ama mais a mim ou o meu pai? Difícil a pergunta, né? De responder. É pergunta difícil, é verdade. Porque a gente ama todos, né? Sim. Aí eu falei assim para ela, eu amo você e seu pai, só que amor diferente. Aí ela falou assim para mim, se fosse para você escolher, você escolheria eu ou o meu pai? Sabe aquela fase da criança que é tudo por quê? Ela era aquela fase. Meu Deus.
Aí eu falei assim para ela, então, é difícil te responder essa pergunta, mas eu vou te falar o que eu acho. Eu escolheria o seu pai. Aí você pergunta para mim, nossa, você vai escolher o marido além do filho? Não, não é questão. A questão é que, assim, quando eu vou explicar, porque eu respondi isso para ela. Sim. Todas estamos curiosas para saber. Não que eu sou uma péssima mãe, que, nossa, que monstro. Não é, eu vou explicar. Assim, quando a gente casa, eu e meu pai e minha mãe, nós éramos uma família. Eu casei e meu pai e minha mãe eles se tornam meus familiares. E minha família é meu esposo e minha filha que nasceu. É Então, verdade. eles é minha família. Um dia, a minha filha vai casar e vai embora. Constituir a sua própria família. E eu vou ser familiar É verdade. dela com o esposo e a família dela. Sim. E como que eu vou ficar? Sozinha? Não. Aí o meu marido vai cuidar de mim e eu vou cuidar dele. Faz então, sentido. nós dois vamos ficar juntos. É verdade. Um cuidando do outro. Porque ela vai ter a vida dela. Assim como foi comigo, vai ser com ela e assim sucessivamente. Sim, é verdade. Com todas as famílias, né? Então, não foi uma maldade para eu falar, dar essa resposta para ela. Mas sim, foi uma resposta que vem do coração da gente. Porque é isso que acontece, né? E ela vai fazer a família dela e eu vou ficar com meu esposo. Então, um vai cuidar do outro. Não que eu não ame minha filha, Sim, sim, tudo, sim. né? Mas a gente tem que pedir para Deus sabedoria. Porque se a gente tem sabedoria e discernimento, a gente consegue resolver todos os problemas. Porque isso é o mais importante, né? Porque sem sabedoria, sem discernimento, a gente não consegue resolver nada. É verdade. Né? E entregar na mão de Deus de todas as formas, né? Porque o espiritual é ótimo, é tudo que a gente tem. Porque se o nosso espírito, nosso coração está doente, o nosso corpo adoece. E o nosso coração é a porta da alma. E se você está com sua porta da alma, com o nosso coração fechado, Deus não vai chegar e vai arrombar a porta e vai entrar. Ele só vai entrar se você permitir. Se você não permitir, ele não vai fazer isso. Sim, é verdade. Então, faz toda a diferença. Porque o bem material faz parte, uma casa, um carro, um lar confortável, faz parte. Mas sem Deus, que adianta? É oco. É verdade. Isso é muito importante. Eu gosto muito de falar de Deus. Isso daí é uma coisa que está dentro de você. Né? É uma característica sua. Você se considera hoje uma mulher realizada? O que eu digo profissionalmente, se considera uma mulher realizada na sua família, como mãe, como esposa, você se considera uma mulher realizada? Sim, graças a Deus, sim. No casamento, sim. Na minha família, em toda, sim. Na criação da minha filha também, né? Hoje ela já está fazendo faculdade, tudo, né? Me sinto muito realizada com isso. Na parte da educação que eu tive, né? Eu me sinto realizada porque foi até onde eu consegui ir, até o momento. Mas eu gosto muito de aprender. E eu quero aprender muito mais. Isso assim. É muito importante falar pra gente. A gente estava muito querendo saber isso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Isso é verdade. Muito mais. A vida é um livro aberto que a gente aprende todos os dias, né? É verdade. Mas na parte profissional ou espiritual, que seja, eu quero aprender muito mais. Porque o que eu sei não é nada. Assim, eu tenho vontade, eu tenho sede de aprender. Sim. Eu gosto de ler. Eu gosto muito. Eu tô lendo um livro, né? Chama Enoque. Sim. É muito bom. Sim. E eu gosto muito de leitura, ler. Né? Gosto muito. Porque a gente aprende muito, né? A sua filha foi incentivo seu à faculdade? Qual a faculdade que ela está fazendo hoje? Hoje ela faz odonto. Olha que salto, você viu que legal? Hoje ela faz odonto. E assim,
ela é uma menina, assim, muito obediente, graças a Deus, né? Então, a gente sentou e conversou o que ela gostaria de fazer, e a gente achou bacana e tudo, né? Ela queria ir para a área da saúde, né? E aí a gente chegou numa conclusão, né? Nós três conversando, que seria legal fazer odonto, ela, né? Que é uma coisa que ela gosta. E aí ela foi para a área de odonto, né? Já é um salto assim muito grande, né? Porque você não desistiu e a sua filha já é inspiração sua. É. Ela se inspirou em você, né? No Tem seu coisas que ela esposo. parece muito comigo. Então, ela se Assim, inspirou já e pensou: não posso desistir. Então, se jamais. hoje ela pensa em cuidar de pessoas, é porque ela reflete isso de você. E meu marido também é da área da saúde, né? Sim. Ele também é instrumentador cirúrgico, né? Trabalha na área da saúde também há muito tempo. E aí ela cresceu também com o pai dela no hospital, né? Tudo. E assim, ela tem um coração muito bom também. E assim, ela gosta de fazer o bem. Ela gosta de ser, de estar ali mexendo com pessoas, assim. Ela até pensou em fazer veterinária, porque ela também ela gosta muito de animal, eu também gosto muito, muito, muito. Em casa parece um zoológico. Mas assim, aí ela foi para odonto e ela tá muito feliz com ter escolhido essa área, né? E tem que ter amor, né? Eu falo para ela, tudo você tem que fazer com amor. E eu sei que ela vai ser uma ótima profissional porque ela tem muito amor, né? Nessa área. Eu ouvindo aqui toda a sua história, parando para refletir, eu estou impactada na questão de você ter dito para mim assim, ó, isso daqui é uma coisa que me chamou muita atenção e algumas pessoas também devem ter chamado a atenção. Bruna, eu já morei em barraco, Bruna, eu já, né? E hoje você tem uma filha que está se formando em odontologia. Verdade. Isso não é isso daí não é uma escada, não é só um degrau que você subiu. Isso é muitos degraus. Você chegou no topo mesmo. Então, o que você fez, assim, de não ter desistido, de você ter tido uma fé que fez você chegar onde você chegou, realmente é uma coisa muito importante para a gente que está te ouvindo. Deus foi muito presente na minha vida, porque quando eu morava numa situação assim, quando chovia mais dentro do que fora, onde eu morava. E a gente nunca desistiu, sabe? Sim. Assim, assim, foi tudo muito difícil. Foi tudo muito. Essas pessoas mesmo E eu que nunca tive moram. quarto. Eu Já sempre pensou? falo com meu marido, Olha que eu coisa. nunca tive quarto. Sempre eu dormia junto com meus pais, numa divisória, Olha. ou dormia no chão. Eu nunca tive quarto. Às vezes eu falo para minha filha assim, nossa, você tem um quarto. Era tudo que eu queria, era um quarto. Quando eu tinha a sua idade. Eu não tinha um quarto. Eu gostava de ler. Sempre gostei. Sim. E assim, eu não tinha um quarto para mim poder ler. Ficar quietinha lá lendo, eu não tinha. Eu nunca tive um quarto. E é muito legal ter um quarto. Eu adoro o meu quarto. Imagina alguém ouvindo você vai dizer, eu também passei por isso. Eu adoro o meu quarto, gente, é sério. Isso daí para nós é muito importante. O que Porque você eu está falando nunca para a gente tive um agora é como se quarto. fosse uma chave que você abriu muitos corações agora que está nos ouvindo. Por quê? Porque a pessoa que está nos ouvindo agora pensa, eu morei com 7 irmãos, 5 irmãos. Na minha família, quando eu fui adotada, fui adotada, virou 7 pessoas em casa. Nossa, A gente colocava os colchões na sala para dormir todo mundo e de manhã tinha que levantar os colchões. Tinha quarto mesmo. Não tinha quarto. Entendeu? A gente começou também com bastante dificuldade, mas eu consigo imaginar alguém te ouvindo falando: Meu Deus, ela não tinha um quarto e hoje ela se alegra porque ela deu quarto para a filha dela. E quando eu casei, também, quando a gente casou, eu morei 5 anos numa garagem, porque eu não tinha ainda condições de erguer minha casa. E minha filha dormia num berço que quando chegou uma hora eu falei assim pro meu esposo, a gente tem que se virar e aumentar a casa, porque ela nem cabe mais no berço. E aqui onde eu morava, não tinha como pôr uma cama. E aí dava mó dó, porque ela não conseguia se esticar, porque o berço não cabia mais ela. Ela já estava com quase 5 anos. E a gente morou numa garagem 5 anos, até a gente conseguir conquistar a nossa casa devagar. Foi com muito sacrifício, mas graças a Deus vencemos. E as coisas ruins, às vezes a gente fala assim, a gente tem que dar graças em todos os momentos, gratidão em todos os momentos, sendo ela ruim ou bom. Por quê? As coisas ruins que a gente acha que é ruim naquele momento,
faz a gente crescer. É verdade. Nós usamos como aprendizado, né? O pão, quanto mais você bate, mais a massa cresce. É mais ou menos assim. Que bom ouvir isso. É mais ou menos assim, porque você tem dificuldade na sua vida, aquele momento é difícil. Você fala, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui? Né? Você acha que é um buraco e você não vai conseguir sair dali. Não, mas você vai, porque tudo passa. Então, essa fase também vai passar. E aquela coisa que foi ruim para você naquele momento vai te fortalecer. Né? E você vai depois, quando você chegar lá na frente, venceu tudo isso, você vai olhar para trás e fala assim, nossa, aquela situação que aconteceu comigo de ruim serviu para eu conseguir alavancar mais ainda e estar aqui hoje. Porque tudo muito fácil vai fácil também, né? Tudo muito fácil. Que nem eu falo assim, eu posso ter dinheiro, né? Eu posso ter condições financeiras, mas eu nunca eu não falo para meu esposo, eu não quero nunca dar um carro para minha filha. Porque ela tem que trabalhar e conquistar as coisas dela. Porque se eu der um carro para ela não vai valorizar o tanto que ela vai ter que valorizar com o suor do trabalho dela. Quem está nos ouvindo está se aconselhando bastante com você, não isso é bom. Porque não adianta, você tem que deixar a pessoa sentir a dificuldade que é para conquistar. Porque muitas vezes você quer dar o melhor, mas não é o melhor. Porque nem tudo que é fácil, a pessoa dá valor. Isso é verdade. Não é? Sim. E eu falo para o esposo, eu posso ter condições de dar um carro para ela, mas eu não dou. Ela vai ter que trabalhar e conquistar. Assim como eu conquistei. Meu primeiro carro foi um Fusca. Olha que chique! Então quer dizer que você tinha um Fusca. Meu primeiro carro foi um Fusca. Aí depois a gente foi, né, evoluindo, né? Mas o primeiro foi um Fusca. Quanto de idade você tinha quando você teve seu primeiro carro? Demorei, viu? Eu acho que eu já tinha uns 22, 23 anos. Mais ou menos, demorou para mim ter meu carro, meu primeiro. Acho que foi isso, 22. Deixa eu pensar. Acho que uns 25 anos. Demorou de ter o meu primeiro carro. Aí depois foi indo, né? Sim. E eu não sabia dirigir direito, assim. E quem dirigia mais era o meu esposo. Sim. Mas aí depois foi aprender, né? Sim, aos poucos você foi tirando de letra, foi aprendendo com ele. Graças a Deus vocês tiveram sempre bastante força de vontade, né? Sim. Imagina um casal que começa numa garagem com uma filha pequena. Muito difícil. Alguém que está nos ouvindo talvez não esteja numa garagem, tendo uma situação ou melhor ou pior do que a sua. Mas você conquistou hoje sua casa. Hoje você tem sua casa própria. Tem. Hoje sua filha tem o quarto dela. Tem. Hoje o que era um berço que não cabia sua filha, hoje pra gente que está te ouvindo a sua história, a gente pensa, hoje ela tem um próprio quarto do que era só um berço que não cabia ela. Verdade. Né? O importante é que você sempre olhou para as situações com uma perspectiva bonita de ver, de conversar com você, dá para a gente sentir isso. Uma perspectiva legal da vida. Você olha para tudo isso e você sempre sorrindo com os olhos. Olha, eu tive um Fusca, meu primeiro carro foi um Fusca. Olha, eu brinquei na rua. Então. Olha, eu tive uma casa que era um barraco. Então, tudo isso que você conta para a gente, olhando com um sorriso nos olhos, você diz para a gente que tudo isso é quem você é hoje. Sim. Uma mulher forte, uma mulher próspera, uma mulher feliz, que hoje já está com uma filha que já está se formando em odontologia, tem um casamento feliz, uma casa feliz, hoje já tem um quarto para tua filha, tem o seu quarto. Tem o meu quarto. Isso é uma alegria para a gente que está te ouvindo. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, né, vai olhar para você como realmente o que eu estou sentindo. Uma pessoa que traz para a gente paz, traz para a gente inspiração, traz para a gente alegria. E eu quero dizer para você que você continue sendo essa pessoa especial que você já é para a gente. Obrigada. Né? Que você continue nos seus objetivos, que você continue nos princípios que é Deus, sua família, né? Sim. E que você possa, daqui a um tempo, já carregar com você um diploma que vai ser da sua filha, né? E os seus projetos também que saiam do papel. É o que a gente deseja para você, né? Eu que desejo para você de coração que os seus projetos saiam do papel, que você continue sendo essa mulher guerreira, porque esse é o tema isso é o tema mais importante, que você é uma mulher guerreira, né? Que você foi uma mulher que podia ter tido
você podia ter ido para qualquer outro caminho na vida, mas você usou tudo que você tem, né? Todos as dificuldades para inspirar nós que estamos te ouvindo. E a gente só tem que te agradecer por estar aqui, tá? Foi um prazer falar com você. E por tudo que você já tem, né, nos ensinado, a gente só te agradece mesmo. Que você possa continuar inspirando nós e outras mulheres que vão vir aí para nos ouvir. Ah, sim. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi ótimo. Se deixar, eu falo, vou falando, de ficar a noite toda aqui, porque eu amo conversar. E tem várias outras situações. Assim, na verdade, eu fiz um resumo, né? Tem várias situações, assim, né, que a gente passa no decorrer da vida, que serve de lição, né? Que serve de forças. E a luta, a gente não tem vitória se não tiver uma batalha, uma luta, né? Por isso que existem as vitórias, porque teve uma luta lá atrás. E é importante a gente vencer. Sim. Né? E a gente vence quando a gente tem fé, determinação, coragem, não ter medo, a gente consegue vencer. Seja ela o que for. Foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer estar com você aqui. O prazer foi meu. Essa noite para mim foi maravilhosa, né? Essa noite, esse momento para mim foi maravilhoso, né? Estar com você aqui. Fiquei muito feliz de te conhecer. Você sorriu para mim com os olhos, isso para mim é muito importante. Que você tenha uma trajetória abençoada. Amém. Que tenha uma vida abençoada. Foi um prazer te conhecer. Que Deus abençoe você, sua família, teus projetos, os seus sonhos. E você, pra gente, é um achado mesmo, como uma guerreira de Oz, que é aquilo que nós estamos falando aqui nessa noite. Outras pessoas que têm histórias parecidas com você também, tá chegando aí para contar a história, mas você é uma das pessoas que inspirou nós trabalharmos assim nesse podcast, nessa produção especial, e que venha mais. Né? Que venha mais sucesso para você, que venha mais sucesso para as mulheres que também vão vir falar conosco, que você tenha uma trajetória abençoada a partir de hoje, que abra portas para você e que Deus abençoe você, sua família e seus objetivos, tá bom? Amém, gratidão. É o que a gente deixa para você. Amém, gratidão sempre, gratidão, né, pelo convite, por tudo mesmo, assim, e assim, quando acontecer o que eu tô, né, esperando, eu quero voltar aqui novamente para te contar. E nós vamos estar aqui de coração quentinho, como estamos agora, para te ouvir. Tá bom? Esperamos que você consiga também os seus objetivos. Para vocês que estão nos ouvindo, estamos muito felizes de ter recebido essa querida aqui nessa noite, né? Que ela já está querendo voltar, né? Para contar mais novidades. Mas que vocês que estão nos ouvindo, fiquem com o nosso abraço, fiquem com o próximo programa. Não esqueça, o próximo programa hoje foi bom e o próximo vai ser muito melhor. Fiquem com Deus, tudo de bom para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Não deixe de nos ouvir, não deixe de ouvir o nosso podcast. Eu tenho certeza que você também vai sentir alegria como nós sentimos de falar com ela nessa noite. Fiquem com Deus. Com Deus, gratidão.